Olá, muito obrigada por você estar aqui no meu canal Valquíria Melnick, que fala sobre saúde, sobre beleza. Hoje nós vamos falar dos benefícios da acupuntura na saúde das crianças. E eu trouxe uma especialista para você, não saia daí, hein? Até o final do vídeo aqui você vai aprender muito sobre essa terapia. Quem está aqui comigo hoje é a Amanda Werneck, seja bem-vinda, Amanda. A Amanda, ela é acupunturista e ela também é fisioterapeuta respiratória, entre outras coisas, né? Que é instrutora de yoga também, mas hoje nós vamos falar sobre acupuntura para as crianças. Conta pra gente, Amanda, quais são as patologias que podem ser tratadas com as crianças? Então, a acupuntura, ela é uma medicina na China, né? Então, todas as patologias a gente pode trabalhar com a acupuntura. Por quê? Porque a forma do chinês trabalhar nas doenças, nas enfermidades, é através da acupuntura. Então, existem diversas patologias, como bronquite, asma, dermatite atópica, ansiedade, TDAH. Existem, enfim, uma infinidade de patologias que a gente pode tratar com a acupuntura. E aí, dependendo da enfermidade, dependendo do problema, você tem uma dinâmica diferenciada para utilizar. Isso, exatamente. Como no meu consultório, a maioria dos casos eu sou fisioterapeuta respiratória, né? Então, aparece para mim muita criança com bronquite, asma, dermatite, constipação intestinal. Por quê? Porque todas essas enfermidades, elas estão de alguma forma interligadas. O intestino tem uma ligação muito forte com o pulmão, então os sintomas aparecem, mas aqui no Ocidente a gente vê isso de forma muito separada e a acupuntura vê isso de forma integrada. Então, quando eu equilibro um lado, eu também vou equilibrar. Quando eu equilibro o pulmão, eu também equilibro esse intestino. Ou quando eu equilibro esse intestino, eu também equilibro o pulmão. E aí, com a fisioterapia respiratória, acaba que a união dessas técnicas, os benefícios para o sistema inteiro da criança é mais eficaz, é mais forte. Então houve aí uma evolução, você acha, nos tratamentos, na prática, por você misturar essa acupuntura e fisioterapia respiratória, por exemplo, asma e bronquite. Na prática, isso se deixou muito mais produtivo, assim, em relação aos resultados, você acha? Com certeza. Antes da formação em acupuntura, quando eu atuava só com a fisioterapia respiratória, por exemplo, eu tinha que fazer fisioterapia respiratória 2 a 3 vezes na semana, dependendo do caso da criança, né? Quando tem muita produção de muco, quando as crises de asma são muito frequentes. Depois de associar a acupuntura, as sessões mudaram para 1 vez na semana. Então, assim, também tem um custo-benefício muito bom, porque antes de fazer 3 vezes na semana, você faz 1 vez na semana. E aí durante 1 mês, durante 2 meses. Hoje as crianças que eu atendi há 3 anos atrás já não estão mais usando medicação e já estão bem. Olha que maravilha, mas e a partir de que idade que pode aplicar ou um limite de idade para as crianças em acupuntura? Não tem limite. Desde o recém-nascido a gente já pode fazer acupuntura na criança, né? Até na própria, aqui no Ocidente não existe essa prática, mas na UTI neonatal já dá para fazer. E limite de idade aí até as crianças de 90 anos podem fazer acupuntura, né? Porque não precisa estar doente para fazer acupuntura. É um trabalho mais preventivo? Ela pode ser preventiva, ela pode ser para bem-estar, para se sentir bem, para o cérebro liberar substâncias que relaxam, como pode ser para tratar a enfermidade. Entendi. E para as crianças, você utiliza agulha, no caso? Não. As primeiras sessões com as crianças não são com agulha. Eu uso um dispositivo, eu faço auriculoterapia. Quando é asma e bronquite, por exemplo, eu faço uma auriculoterapia e a fisioterapia respiratória. São 4 sessões dessa forma, cativando a criança. E 80% dos casos já se resolve dessa maneira. E aí depois, se existe uma resistência, algum outro tipo de desequilíbrio que precisa da inserção de agulha, aí com o aval da mãe, com a confiança da criança, eu entro com uma agulha de acupuntura japonesa, que é muito fininha, que
quase não se percebe, mas isso só, assim, lá na frente e se a criança permitir esse procedimento. Sim. Então aproveita e me explica o que é Shonishin. Então, o Shonishin, ele vem também dessa, como eu te disse que eu usava uma agulha japonesa, a acupuntura a gente conhece muito com China, né? Mas ela é oriental, então também tem acupuntura no Japão. E a acupuntura japonesa, o Shonishin, ele é uma técnica para pediatria, para crianças, da acupuntura japonesa, onde não tem agulha e se faz uma raspagem, como se fosse uma massagem, mas é uma raspagem que se faz de cima para baixo. Por quê? Porque a criança, ela não tem o controle da energia, que a gente chama da energia yang, né? É uma energia que sobe, a criança esperneia, a criança chora, ela não tem esse controle que a gente tem. E isso descontrola muitas emoções, e o descontrole emocional é que gera doença em todo mundo. Né? Então, dúvida. daí o que acontece? O Shonishin, ele faz baixar essa energia. Ele faz tirar, a criança fica mais calma, ela fica mais equilibrada, para daí entrar uma auriculoterapia, para daí entrar uma fisioterapia respiratória numa criança já mais tranquila. E aí eu posso acionar também pontinhos normais da acupuntura com um dispositivo que também é indolor. Olha que maravilha! E quanto tempo dura esse efeito daí? O efeito da acupuntura depende da criança. Quando vai com a auriculoterapia, os primeiros 4 dias são os melhores. Depois de 4 dias já começa a voltar o padrão inicial, até que a criança alcance esse equilíbrio de não apresentar mais os sintomas. E isso tem uma média de quanto tempo, assim? De tratamento até se obter um resultado desse? De 4 sessões a 10, 12 sessões. Isso depende muito dos hábitos de vida, da profundidade dessa enfermidade, da profundidade desse... Por exemplo, se a gente estiver falando de novo de asma e bronquite, esse desequilíbrio ele pode estar bem profundo, atingindo o intestino, como ele pode estar mais superficial, atingindo pulmão e nariz. Ou seja, asma e rinite, né? Diferente de asma e constipação intestinal. Esse é mais profundo. Quando é mais superficial, asma e rinite, aí é mais fácil de sair. E qual que é o prazo que tem que dar entre uma sessão e outra, Amanda? Em geral, é uma vez por semana. São 7 dias. Em geral, é isso que a gente faz aqui. Não precisa ser assim, mas já é uma prática ocidental, já se formalizou dessa maneira. Em média, normalmente fica um tratamento, por exemplo, para bronquite, em média são quantas sessões? 8 sessões, eu diria. Seriam uns 2 meses de tratamento, Isso. Então. 4 sessões para ela estar assim, com os sintomas bem equilibrados, a ponto de não precisar mais de internamento, digamos assim, né? E aí depois eu faço mais 4 sessões para garantir para estabelecer o padrão, para a criança não ter mais... e principalmente se a gente começa, porque normalmente acontece dessa maneira, as mães vêm me procurar no início do inverno. E aí a gente usa as 4 primeiras sessões para estabilizar e mais 4, porque ainda é inverno, né? Então assim, junho, julho, agosto tá muito frio. E o frio é um fator patógeno exterior que nos invade. Então, para manter, eu prefiro deixar mais 4 sessões e aí ficam bem. Mais garantido também, né, Amanda? Ô, Amanda, e os cristais radiônicos, onde que eles entram aí, no caso, nessas terapias? Eles são esferas, microesferas, que são colocadas na orelha, né? Então, são pontos específicos que existem no nosso pavilhão auricular, que vão tratar também diversas enfermidades, tanto no adulto quanto na criança. E na criança eu uso esses cristais radiônicos porque eles são pequenos, incomodam um pouco menos e têm uma potência terapêutica maior. Inclusive os cristais radiônicos são brasileiros, só aqui no Brasil que tem o cristal radiônico. E aí eu coloco nas crianças, eu uso na orelhinha o cristal radiônico. Em algum caso, uma criança ou outra, eu uso daí no pontinho de acupuntura também. Um cristalzinho. Entendi. Qual a diferença que eu já ouvi falar da semente de mostarda também que é colocado? A semente de mostarda, ela é um pouco maior, né? Então assim, dependendo do tamanho da orelha da criança, uma semente ocupa vários pontos, porque um pontinho é perto do outro, né? A semente ela é mais tradicional do que o cristal radiônico, porque ela é clássica, a semente, né? E o cristal radiônico, ele também fica...
ele fica perto de um dispositivo que a gente chama de baguá, que como se energizasse esse cristal, porque é um cristal, uma pedra, né? A semente é um outro elemento da natureza, e a acupuntura ela trabalha com os elementos da natureza. O meu pensamento é em cima dos 5 elementos da natureza. Então tem mais a potência do elemento pedra dentro dessa terapia. Entendi. E daí seria talvez mais indicado para os adultos, então, já que você falou que acaba tomando outros pontos, né? A semente de mostarda na orelhinha da criança, ela é mais delicada. O ideal seria os cristais mesmo, por conta da idade, né? Do tamanho da orelhinha da criança. Pela minha experiência de consultório, eu sinto que na criança é mais eficaz os cristais radiônicos do que a semente. Já no adulto eu prefiro trabalhar com a semente e não com os cristais radiônicos. E como que você vê os resultados que você atinge nas questões mentais das crianças? O meu objeto de avaliação das questões mentais é a mãe, né? A referência é sempre a mãe. Nossa, meu filho tá mais calmo, tá bem humorado, não esperneia tanto, aceita não, né? Tem um limite de frustração muito baixo. Então, assim, a criança fica mais centrada, mais focada, dependendo da idade, estuda melhor, fica mais tempo estudando, não se distrai tanto, porque hoje tem muita informação também, tem muita distração, né? Sim. E aí ela fica mais focada, mais calma, e o objeto de avaliação é mais a mãe, assim. Ô Amanda, sinceramente, meus parabéns, né? Porque a gente tem visto aí resultados realmente maravilhosos com as crianças, mais equilibradas, menos irritadas também, mais dispostas. Então, eu acho que a gente tem que ir por esse caminho, muitas vezes preventivo até, para não ter aí que depois arcar com consequências maiores, tratamentos ainda mais pesados, não é? É uma técnica que traz a possibilidade da gente não usar tanta medicação, né? Pois é. Porque são bebês muito pequenos, é um serzinho muito petitiquinho para usar tanta medicação que impõe uma certa resposta, né? Então, assim, na asma, aquele brônquio, aquele brônquio tá fechado, né? Tá difícil passar o ar ali. Aí eu coloco uma medicação que manda abrir, de qualquer maneira vai abrir. A medicação vai abrir. Mas eu posso pedir uma sementinha na orelha, pedir e falar assim, você pode abrir para mim, por favor? E o próprio corpo da criança faz o movimento. Né? Sim. É um processo de equilíbrio da resposta do próprio corpo à enfermidade. Isso fortalece a criança. Não, e sem que haja aí, né, nenhuma medicação, como você mesmo diz, né? Então, teu organismo fica mais saudável de qualquer maneira. Ô, Amanda, muito obrigada, né, pelas suas informações aqui hoje com a gente, aqui no nosso canal, sobre saúde, né, e beleza. Dessa vez, acupuntura para as crianças. Tem muitas mães que têm essa dúvida, né, se pode ou não pode, a partir de que idade, e agora já tá aí tudo muito claro. Obrigada, Amanda. Volta mais vezes para falar de outras técnicas também aqui pra gente, tá? Obrigada, Valquíria. Adorei estar aqui e volto sim falar de outras técnicas, outras novidades. Maravilha! Se você gostou, dá o seu curtir aqui, deixa o seu comentário também, me dizendo o que é que você gostaria de ver aqui no meu canal da próxima vez, um vídeo, alguma coisa que você gostaria também aí de ficar sabendo um pouco mais, ou indicação de um especialista, tá bom? Um beijo para você e até o próximo vídeo.